Pois pessoal, bem-vindos. Desta vez o assunto deve-se realmente aos comentários infelizes de Maria Vieira, uma pessoa que eu até há muito pouco tempo apoiava entusiasticamente, por variedíssimas razões, pelo facto, obviamente, de ter posto toda a sua carreira em causa, depois de ter assumido efetivamente ser anti-esquerdista, ser direitista, e também com derivada ou trocas de conversas que tive com ela durante todo este período de tempo, alguns comentários e situações realmente que ela abordou, e ela realmente é uma pessoa bastante acessível. Ou pelo menos assim parece. Pronto, este primeiro vídeo sobre a Maria Vieira, vamos realmente aqui dedicar alguns comentários infelizes da parte da mesma, relativamente a este senhor que temos aqui do meu lado esquerdo, que está realmente a prestar a saudação romana, e também há quem diga de saudação pré-ibérica, Sr. Mário Machado. Bem, tanto a Maria Vieira como o Mário Machado estão em polos completamente opostos relativamente à invasão da Ucrânia. O que é novidade no que toca aos apoiantes somente do Chega, não fosse o partido da Drevitura, o partido das contradições. Maria Vieira, atualmente deputada municipal do Chega, em Cascais, não poupa Mário Machado, apoiante do Chega, depois de ter decidido viajar para a Ucrânia para juntar-se às milícias paramilitares nacionalistas, Azov, que integram a Guarda Nacional Ucraniana. Maria Vieira escreveu, vou citar, Mário Machado, um neonazi assumido que possui uma longa ficha criminal envolvendo ofensas corporais, posse de armas ilegais, sequestro e extorsão, entre outras coisas menos recomendáveis, decidiu viajar até a Ucrânia para juntar-se às milícias neonazis que fazem parte da Guarda Nacional Ucraniana e que apoiam e são por sua vez apoiadas e sustentadas pelo presidente Zelensky no conflito armado contra a Rússia. E nunca é demais sublinhar tudo aquilo que as televisões mentirosas e corruptas escusam-se a noticiar em relação a este batalhão neonazi que segue, desde 2014, acusado por crimes de guerra contra populações civis no leste da Ucrânia, nomeadamente em casos de tortura, violações, saques, e todas essas coisas fofinhas, entre aspas, que os nazis gostam. Eu sou uma mulher conservadora e direita, sou, com muita honra e muito orgulho, deputada municipal no Conselho de Cascais por um conhecido partido de direita. Sou antissocialista, anticomunista assumida. Tenho o maior desprezo pelo progressismo de esquerda, assim como pelo marxismo cultural e pelo globalismo. E fico pasma quando vejo um juiz português conceder semelhante privilégio a um conhecido neonazi que vai viajar para um país estrangeiro a fim de se juntar a um grupo que acredita e defende uma ideologia hedionda, responsável pela morte de tantos milhões de pessoas e que nessa arte de matar apenas foi suplantada pelo maldito comunismo. Gostam imenso de fazer. Para que o referido Mário Machado possa deixar Portugal na companhia de mais 20 comparsas, um juiz, é verdade, um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, dispensou de se apresentar quinzenalmente na esquadra, na sequência de mais um processo onde é erguido e ele se deslocar livremente até a Ucrânia, onde alegadamente irá por razões humanitárias, entre aspas. De tal maneira enviesada e doentia esta determinação imposta pela NATO, pela UE, pela ONU e pelos malditos globalistas, no sentido de formatar o mundo contra a Rússia e contra o seu presidente, e eu não apoio nenhuma nem um outro, tal como não apoio a Ucrânia nem o presidente ucraniano, que assistimos a este tipo de coisas inerráveis, sem que a maioria da população se indigne com semelhante procedimento. Porque, afinal, o Mário Machado, que é neonazi, também é muito humano e muito fofinho, só porque vai ajudar os migalhaços neonazis lá da Ucrânia. Por amor de Deus, o que é que mais iremos assistir, senhora? Fecho aspas. Bem, ontem, ou seja, já no dia 21 de março de 2022, eu tinha partilhado realmente esta foto, esta publicação, que eu estou a mencionar na página da Reconquista em 1143, no meu mural, isto no Facebook. Magicamente desapareceu o acesso à conta da atriz e do deputado Maria Vieira depois de criticá-lo no seu mural. Parece que, afinal, a alegada direitista tem pés de lama. Em vez de trabalhar focada na deconstrução da extrema-esquerda municipal, está a diligenciar os seus esforços, agora ampliados, a pisar aqueles que têm vindo a ser prisioneiros políticos pós 24 de Abril, de 74, entre outros sacos de boxe dos democratas.
Achei perigoso quando, realmente, isto são pontos que vocês vão verificar depois. Eu vou ter a preocupação de carregar alguns destes vídeos que eu tenho acesso na página, no canal da Sentinela aqui no YouTube, mas eu realmente achei bastante perigoso e bastante esclarecedor, revelante, efetivamente, o facto de ver Maria Vieira bater palmas entusiasticamente após um discurso pró-miscigenação do ex-CDS, Pedro Borges Lemos, num evento organizado pelo Chega, justamente ao lado de André Ventura, que também já estava a aplaudir. Isto na sequência da manifestação de Portugal não é racista e afins. Portugal aprendeu que a miscigenação cultural e de sangue é absolutamente essencial para o desenvolvimento da nação. E a direita sabe-o. Por isso, temos aqui hoje que render a homenagem àqueles que no passado o defenderam de forma brava. E é de bravos que nós aqui precisamos hoje e nos próximos tempos para fazer crescer a direita portuguesa. Demonstrou-se também orgulhosa por ter discursado à frente do Bilderberg, no Minati, que agora supostamente já não é membro fixo, foi substituído por o Durão Barroso, que vocês já devem conhecê-lo como o antigo CEO, ou seja, o antigo presidente da empresa, que é o grupo que, entre outras coisas, entre outras organizações mediáticas, controla a SIC e todas as suas ramificações. Francisco Pinto Balsemão. Falam para aí que há demissões e admissões, que nos partidos andam todos à tapona. O Zé Pagante já sofreu das revoluções, mas também sabe que há muita malta que anda tudo a fazer pouco. Tem gente que anda tudo a fazer pouco. Tem gente. Para a revisão constitucional é o que eu digo. A liberdade não se pode deitar fora. Discutem muito, mas depois ficam amigos. E o Zé Povinho é que fica sempre à nora. Anda tudo a fazer pouco. Tem gente que anda tudo a fazer pouco. Disse ela mesmo, ela disse publicamente no Facebook, sentiu-se muito orgulhosa de ter discursado por um Bilderberg que agora tem uma organização mais local, também de vertente Illuminati. O símbolo desse grupo, dessa organização, é justamente o olho de Horus, o olho, símbolo dos Illuminati, que tem o título de Encontros Cascais, algo parecido. A edição dos Encontros de Cascais, uma iniciativa do jornal Expresso que decorre à porta fechada como um fórum de pensamento estratégico. O primeiro tema debatido foi o papel de Portugal na nova ordem mundial. O primeiro tema debatido foi o papel de Portugal na nova ordem mundial. O Ricardo Costa tem estado a acompanhar e sempre acompanhou, aliás, estes encontros. Hoje tens contigo, boa tarde, Ricardo, dois oradores que os espectadores da SIC conhecem muito bem. Olá, Fernanda, conhecem bem. Antes de mais dizer só que ainda está a decorrer o segundo painel da manhã em que os oradores são Elisa Ferreira, comissária europeia, e o Sérgio Sousa Pinto, que é deputado e presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros no Parlamento. Não se pode contar tudo o que lá se passa dentro, porque este fórum tem mesmo, de facto, regras estritas de sigilo para que as pessoas possam falar completamente à vontade. No primeiro painel da manhã estiveram, sim, os dois principais, os dois oradores, foram dois conhecidos nossos sobre o papel de Portugal no mundo, e eu começo exatamente pelo Henrique Zimmermann, correspondente da SIC, também do Expresso em Israel e para o Médio Oriente, que, apesar de tudo, tu tiveste uma visão um pouco mais positiva do que nesta nova ordem mundial, em que há muitas coisas a mexer, da China, da Rússia, dos novos Estados Unidos. Portugal tem algum papel? Eu não tenho dúvida que Portugal tem algum papel, mais do que tinha há uma década. Ou seja, eu vejo hoje em dia uma forma de olhar para Portugal diferente. Portugal era o segredo melhor guardado da Europa até há pouco tempo. Hoje em dia não é. Hoje em dia há um interesse internacional que eu vejo em todos os lugares de onde chego
desde o Médio Oriente, mas também na Europa, também na América do Sul e na América do Norte. Eu vejo realmente que há um interesse por Portugal e penso que Portugal ainda não utiliza suficientemente esse potencial. Isso não é aquele teu otimismo que todos conhecemos de quem nasceu no Porto e foi para Israel jovem e agora vê um Portugal muito diferente, porque neste quadro a União Europeia pesa menos, Portugal pesa muito menos dentro da União Europeia, pela sua dimensão. Eu acho que Portugal deve apostar pelos bons, deve apostar pelo lado positivo. Há certas coisas que deve melhorar. Eu penso que o diálogo com um país como o Irão, que é considerado terrorista pela União Europeia, ou o diálogo ou a Conferência de Durban, são grandes enganos estratégicos do ponto de vista... Duas coisas em que Portugal esteve e que não devia ter estado. Não devia ter feito, porque eu penso que é colocar-se do lado errado da história, mas ao mesmo tempo Portugal... Qual é o lado correto? É estar com a União Europeia e mais com os Estados Unidos? É isso que tu pensas? Com o lado ocidental, eu penso que sim, neste caso, e sobretudo estar com aqueles que lutam contra o terrorismo. No mundo árabe há países com os quais Portugal possa fazer pontes, se tu excluís o Irão pelas razões que dizes? Sem dúvida, porque hoje em dia... Aliás, o Irão não é árabe. O motivo pelo qual se assinaram acordos estratégicos, que eu penso que em Portugal e na Europa não se entendeu a importância, os acordos de Abrão de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Marrocos e Sudão, e que há outros países no Médio Oriente que querem chegar a um acordo com Israel, é justamente por isso, porque há inimigos comuns, por exemplo o Irão. E realmente, hoje em dia, o que estamos a ver é que Portugal deve apoiar esses acordos e deve tirar partido económico também de megaprojetos que se estão a fazer, como, por exemplo, a possibilidade de construir um comboio entre Abu Dhabi, nos Emirados, a capital dos Emirados, e Haifa, em Israel, que vai mudar a geopolítica da região. Eu penso que Portugal ainda não utiliza suficientemente o facto de que é amiga do povo judeu. Os judeus consideram Portugal uma espécie de pátria devido à sua história. Os árabes admiram Portugal, mas não entendem estas políticas, por vezes, pró-iranianas. Eu ouvi isso de egípcios, ouvi isso de sauditas, ouvi isso de pessoas dos Emirados, que são grandes mercados também para Portugal. Porque é que Portugal, de repente, recebe delegações do Irão? É um grande erro, visto lá. Eu penso que Portugal pode ter um papel e pode fazer triângulos económicos extraordinários com o Médio Oriente. Pronto, isto, mas agora é sobretudo por não ter discutido comigo, quer dizer, a senhora nem sequer se deu efetivamente ao desperdício de tempo de estar realmente a discutir comigo sobre este ataque reptilesco ao Mário Machado contra um nacionalista que já existia politicamente e que já tinha feito, obviamente, e que fez crescer bastante o movimento nacionalista cá em Portugal. E que é basicamente um patriota, um nacionalista, um europeísta, que está, efetivamente, esteve realmente a angariar não só recursos humanos, financiamento, artigos logísticos e todo um conjunto, obviamente, de fatores que permitiriam, efetivamente, permitir o transporte diretamente de Portugal para a Ucrânia e a Ucrânia depois regressa para Portugal e, com isso, obviamente, trazer para cá, ou pelo menos deixar muitas dessas pessoas sequestradas no meio realmente dos vários conflitos. E em século XXI, obviamente, vocês não serão de conflitos amigáveis, fofinhos, são bastante agressivos. Nós estamos a falar de um povo que é o povo russo, que é conhecido por ser autênticas bestas, não só na forma como dizimam os seus inimigos, mas também os seus ataques energúmenos, sexuais sobretudo, junto às populações civis indefesas. Pronto, e a história já nos mostrou isso na Segunda Guerra Mundial. Efetivamente, quando eles avançaram pelas fronteiras alemãs, aquilo que fizeram em Berlim, aquilo que fizeram às mulheres, às crianças e às mulheres de idade, é algo que basicamente foi saído de um filme de terror. E são situações, realmente, são assuntos que depois terei todo o gosto em explicar num vídeo. Esse artigo de experimento de cidade que serviu para providenciar o povo ucraniano obtive realmente a certeza, com esta atitude da Maria Vieira, tanto ela como o Chega têm vindo realmente a revelar-se um reflexo dos esquerdopatas que atacam publicamente. Bem, é assim, sem estar aqui obviamente a defender a Azov, o qual realmente é conhecido por atacar parte da população, muitas delas russa, que nem sequer é ucraniana, separatista na zona sul da Ucrânia. E quando diz atacar, obviamente, isto é uma organização paramilitar que transformou-se, ou seja, tem a origem realmente num grupo, numa organização nacionalista,
Obviamente que foi integrado nas forças militares, neste caso na Guarda Nacional Ucraniana, o que significa que, isto mesmo antes de Zelensky ter assumido o poder, através efetivamente destas jogadas de bastidores de poder, foram identificadas como têm sido a autoria da parte de Barack Obama e da sua administração. É certo, porque ele próprio deu a entender isso. Isto porque o antigo presidente que esteve a ocupar a função antes de Zelensky, do Zelensky, era justamente pró-Putin, pró-Rússia. Pronto. E isto obviamente já tem havido aqui bastantes atritos, bastante conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, sobretudo pela questão da Crimeia, onde há efetivamente um grande núcleo de logístico de gás e de outras matérias-primas que são essenciais para a Rússia para conseguir efetivamente consumir e sobretudo exportar. Bem, há interesses geopolíticos, há interesses económicos, mas eu não queria muito alugar sobre este assunto. Queria apenas aqui concentrar-me na questão da Maria Vieira. Concordando ou não com o que está realmente a acontecer, infelizmente, no conflito, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, eu penso que qualquer ação humanitária, seja de quem vier, e seja sobretudo em prol das vítimas de guerras, da qual até mesmo nós, obviamente, questionamos, mas não é o caso, pelo menos a não ser que todos os mídias, ou grande parte deles, estejam efetivamente a mentir. Nós temos efetivamente muitas vítimas, temos muitos civis que têm sido alvos de ataques da parte dos militares russos, sem dó nem perdão, e obviamente qualquer pessoa, independentemente de simpatia, afinidade possa ter num destes lados, Rússia ou Ucrânia, Putin ou Zelensky, ambos judeus, obviamente que não podemos ser, eu pelo menos não sou insensível à dor, ao sofrimento, ao desespero da parte dessa população. Ainda para mais quando Kremlin mandou atacar de uma forma massiva, cobarde, hospitais e espaços infantis, nomeadamente escolas, creches, e é assim, eu acho que qualquer pessoa com um coração que não seja de pedra, efetivamente é sensível com isso. Gostaria só mesmo de mencionar, eventualmente quem possa assistir a isto, possa eventualmente ser também simpatizante da Maria Vieira, como eu fui até há pouco tempo, ou própria Maria Vieira, de que na sua lista existem dos dois lados, caso a senhora não tenha noção, e vai encontrar, obviamente, muitos vídeos, muitos registros, muita informação. O próprio Vladimir Putin assume que ele tem, efetivamente, até responsáveis, líderes, inclusive, da sua guarda pessoal, e não só. Muitos mercenários são contratados por ele, são justamente neonazis, assumidos russos neonazis. Por isso esta questão da desnazificação é uma autêntica falácia, não é? Com isso, Maria Vieira, não estás a atacar o Azov, porque o Azov obviamente não vai dar ouvidos, não vai estar nem aí para poder realmente ter noção daquilo que estás a dizer. O teu ataque foi justamente contra um patriota nacionalista conhecido, tem sido fustigado por este mesmo regime brasileiro, de que tanto acusas. É também um simpatizante apoiante do Dr. António Oliveira Salazar, também é católico, assumido recentemente, apoiante do Estado Novo, e praticamente todas as causas que tu defendes são as mesmas do Mário Machado, por aquilo que ele tem vindo realmente a assumir publicamente. Por isso, eu só consigo entender que desde que Maria Vieira foi eleita como deputada municipal em Cascais, e possivelmente para a sua proximidade com os esquerdistas e até mesmo com o ex-Bilderbergs, com toda essa idolatração a Francisco Pinto Balsemão, que é a pessoa que é a pessoa que geriu, que esteve à frente do projeto da SIC, como sabe-se, tem uma relação, uma parceria enorme com a Lobo, que você, afinal, acaba por admitir que detesta, a Globo ao lixo, não é? O seu próprio marido, numa conferência do Partido Chega, quando geralmente estava a fazer uma reportagem numa estação televisiva portuguesa, chegou mesmo a gritar ciclixo, ciclixo, ciclixo. E com isso, realmente é um pouco, no mínimo, contrassenso, hipócrita da sua parte, sentir-se bajulada, sentir-se orgulhosa por estar realmente a discursar e a ser aplaudida por Francisco Pinto Balsemão, depois estar, a senhora e o seu marido estarem realmente a criticar
essa mesma estação televisiva, do qual chegou mesmo a colaborar, e que tem a parceria com a Globo, que também veio criticar recentemente como sendo composta por pedófilos e homossexuais. Haja coerência, mulher. Pronto. Com isto, queria só mesmo frisar de que Maria Vieira está-se a deixar levar pela narrativa principal que tanto alegadamente tem vindo a criticar publicamente, seja no seu mural de Facebook, seja nas entrevistas que lhe são concedidas, ou concedem neste caso, mas depois veio criticar talvez um daqueles que mais representa o movimento nacionalista cá em Portugal, chamando neonazi. Não ponho em causa de que o Mário Machado possa ser nazi, nacional-socialista, não digo o contrário. Agora, todas as acusações que foram feitas relativamente a ele é mais o mijar sobre a água, ou seja, molhar o molhado. Ou seja, está a fazer basicamente o mesmo trabalho cobardemente da esquerda, quando critica um dos maiores alvos, principais alvos, daquele que representa talvez a direita mais musculada ou o nacionalismo em si cá em Portugal. Obviamente que o Mário Machado tem os seus feitos, já cometeu crimes, já cometeu erros, ninguém diz o contrário, mas a partir do momento que a senhora aponta os seus canhões diretamente para um dos nossos, um daqueles que tenta elevarem realmente o nacionalismo, a bem ou mal, e ele sabe perfeitamente, que ele já percebeu, que eu também sou bastante crítico em muita coisa que ele acaba por muitas vezes publicar e fazer, não digo o contrário. Mas o facto da senhora ser uma figura pública, como atriz, e agora exercendo adicionalmente as funções de deputada municipal, eu acho que devia se concentrar efetivamente na sua tarefa em reformar, revolucionar efetivamente essa autarquia e limpar efetivamente todos os erros, ou tentar corrigir todos os erros e apresentar novas propostas e combater política, culturalmente, realmente a esquerda, que está situada efetivamente nessa autarquia, nesse município, em vez de estar a atacar um dos nossos, um daqueles que tem inclusive fomentado a adesão ao Partido Chega. Isso só demonstra que a senhora, obviamente, é um pau de dois bicos. Ou seja, uma pessoa que não se pode confiar. A partir do momento que começa a atacar os do seu lado, daqueles que combatem e aqueles que tentam defender efetivamente os mesmos ideais, as mesmas causas, revela muito sobre a Maria Vieira. Okay. Em seguida vou fazer um vídeo um pouco mais extenso relativamente à sua prestação no canal do Miguel Macedo, Gonçalo Sousa, Lápis Azul, no direto. Mas por agora, fica aqui registado a minha contestação e desilusão face à Maria Vieira por simplesmente permitir opiniões que corroborem ou perfil realmente com a sua narrativa. E como sabe, a Maria Vieira, pode não lembrar-se de mim, eu apresento como Ricardo Marques no Facebook, mas você tem concordado com grande parte das coisas que eu tenho escrito, ou acho que praticamente 100%, e inclusive dei-lhe a conhecer outras situações, outras manobras por trás dos bastidores, que até a própria Maria Vieira veio demonstrar ser surpreendida. Mas tenho certeza que a Maria Vieira sabe quem é o Francisco Pinto Balsemão, certeza sabe o que é um Bilderberg, certeza que sabe o que é Nova Ordem Mundial, os Illuminati, e certeza sabe o que é que está dentro da SIC. Mas a senhora acaba por revelar, efetivamente, que se derrete toda pelo facto de ter aquele homem à sua frente e estar a bater palmas perante as suas palavras. Parabéns, Maria Vieira. Só demonstrou aquilo que é. Força, Portugal!